Olá pessoal, tudo bem? Quero dar as boas-vindas aí aos nossos alunos do curso de Filosofia da Universidade Federal de São João, né? Mais especificamente a minha saudação a todos os cursistas do Polo de Monte Sião, né? Que estão aí já na uma boa caminhada, já estamos aí praticamente na metade do curso. Quem fala com vocês é o professor de vocês, professor tutor Flávio Medeiros, né? Acompanha o pessoal aí de Monte Sião. E a proposta desse vídeo, justamente a gente ter um canal de comunicação a mais e a proposta é apresentar para vocês um pouquinho aí das duas disciplinas que iniciaram essa semana, que é a disciplina de Filosofia da Linguagem e a disciplina de Filosofia Política 2. Tá? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essas disciplinas, vamos conversar algumas coisas relacionadas aí ao nosso curso, as atividades e o andamento aí das demandas que nós vamos desenvolver. Tudo bem? Então vamos começar lá com nossa disciplina de Filosofia da Linguagem. É uma disciplina fascinante, a linguagem é um tema dentro da área da filosofia, a linguagem é uma forma de comunicação humana, e a filosofia da linguagem, ela vai na verdade se apropriar, conhecer mais um pouquinho sobre a questão da linguagem, a origem da linguagem, né, o papel da linguagem, como a linguagem ela se constitui, como ela vai se organizando na nossa sociedade, nas culturas humanas aí. Né? Então a proposta da filosofia é fazer esse estudo, essa investigação filosófica a respeito da linguagem, né, que é o nosso meio de comunicação humano. Tudo bem? Então nós vou falar um pouquinho sobre as unidades aí da disciplina e sobre as atividades. Tudo bem? Então, a primeira unidade lá, a unidade linguagem, pensamento e mundo. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre o papel da linguagem, sobre a questão do pensamento associado à linguagem e o uso da linguagem no mundo, no nosso contexto cotidiano. A gente sabe que a linguagem ela tem um papel fundamental, importante na nossa vida. E muitas coisas que se imaginavam anteriormente hoje, a gente percebe que a linguagem ela não é simplesmente um amontoado de palavras, mas ela remete diversas outras questões. Né? Ela remete sentimentos, remete desejos, remete ideologias, remete convicções, experiências. Né? Então, a partir da linguagem, o homem, na verdade, ele expressa questões existenciais, questões dos seus íntimos, do seu íntimo, e ele precisa também disso como uma forma aí de se comunicar, de se interagir, de ser no mundo. Né? Então, nessa primeira unidade, a gente vai tratar um pouquinho sobre uma visão, na verdade, geral sobre o papel da linguagem. E aí, a gente vai ter, na unidade 2, a concepção hermenêutica de linguagem, né? Então, uma concepção que engloba a interpretação da linguagem, a compreensão, o entendimento da linguagem. Então, a gente vai ter na unidade 2. Então, nós temos aí, como tarefa, já o Fórum Temático 1, que ele já está aberto, né? Então, já fiz a abertura do fórum. Tem 5 etapas para vocês desenvolverem lá no fórum. Tá? Então, tem que assistir um documentário que tem lá dentro do Fórum Temático 1, vocês têm lá o endereço, tá? O documentário Língua Piraã, o Código do Amazonas. Então vocês vão assistir esse documentário, depois ele pede para fazer uma pesquisa sobre as peculiaridades desse povo, que é tratado lá no documentário, fazer uma pesquisa sobre as críticas, né, do pensador lá Steven Pirker, sobre a tese filosófica de linguagem molda o nosso pensamento, essa concepção que a linguagem molda o nosso pensamento, e também trazer as principais ideias apresentadas aí no livro Instinto da Linguagem. Tá? Então tem toda a orientação lá. A quarta etapa do fórum temático, vocês vão apresentar de maneira sintética as principais ideias que vão compor o resultado da pesquisa de vocês. E na última etapa, vocês vão comentar, discutir, questionar os resultados junto com seus colegas. Tá? Então, assim, gente, o fórum ele é uma ferramenta de discussão, de troca, de interatividade. Tá? Então, uma coisa muito importante é que vocês procurem acessar o fórum com mais intensidade. Né? Então, assim, não é ir lá no último dia, escolher um dia e vou lá, vou responder tudo que está lá. Né? Essa não é a proposta da atividade. Né? A proposta da atividade é que vocês vão acessando, vão vendo que os colegas eles vão trazendo e vai contribuindo, vão discutindo aquilo que está sendo trazido lá, problematizando. Tá? Então, isso é muito importante. Eu sei, pessoal, que muitos de vocês, eu também me coloco nisso, nós temos uma rotina intensa aí de estudo, de trabalho, de afazeres.
Né? Então, assim, eu quero dizer que não há necessidade, assim, todo dia estar indo lá acessar o fórum. Se puder, ótimo, tá? Mas é procurar entrar com um pouco mais de intensidade, olhando as contribuições e trazendo as contribuições também, interagindo com os colegas, problematizando, tá? Então eu vou participar, como já fiz já nas outras disciplinas, de uma forma mais intensa em relação lá ao fórum, né? Trazendo questionamentos, fazendo perguntas, comentando lá o que vocês vão trazendo, tá? Então, na verdade, a gente fazer do fórum um grande espaço colaborativo, tá? Então essa, na verdade, é a proposta aí do nosso trabalho, tudo bem? Aí nós vamos ter também, vou abrir aqui para a gente poder falar um pouquinho, sobre a tarefa 1. Então a tarefa 1 lá de Filosofia da Linguagem, ele vai também, tem algumas sessões, lá 2 sessões. Primeiramente, vocês vão fazer uma resenha do documentário, esse documentário que foi objeto de análise lá do Fórum Temático 1, tá? Depois vocês vão discutir as características dessa língua e as posições filosóficas apresentadas no capítulo 1, na unidade 1, quer dizer, no capítulo 1 e 2 do texto Filosofia da Linguagem do professor Celso Braga. Então, esse texto, ele está disponível lá na biblioteca, tá? Então, um texto que vocês vão lá acessar para poder desenvolver a atividade. Aí vocês vão desenvolver um texto englobando, né, essas questões. A resenha do documentário, o que abordar no documentário, mais as ideias apresentadas, posições filosóficas apresentadas aí pelo professor Celso. Tudo bem? Então, é essa relação aí que vocês vão fazendo, tá? Isso na tarefa 1. Daí, nós vamos para a unidade 3. Na unidade 3, vamos analisar o pensamento aí do Frege, uma análise lógico-semântica e as teorias do Frege. Tá? Muito importante, um grande pensador que vai trazer contribuições aí bem significativas para a gente pensar a questão da linguagem. Tá? E na unidade 4, a gente vai trabalhar a concepção pragmatista da linguagem e o papel da análise da linguagem para a filosofia. Então, essa unidade 4, ela relaciona questões práticas do nosso cotidiano. Né? Então, analisar esse contexto, analisar o uso que a gente faz da linguagem, né? Como a linguagem ela é tratada aí na questão da própria filosofia. Tá? Então, aspectos aí mais práticos. E aí nós temos o Fórum Temático 2, tá? Nós vamos acessar lá o Fórum Temático 2. Vocês vão perceber que essa disciplina, ela foi organizada aí pelo professor Rogério. Então, assim, ela tem algumas sessões, tem todo um trabalho de pesquisa, tem artigos que ele vai delimitar aí para análise, tá? Então, tem todo... Para fazer atividade, a gente precisa de toda uma preparação anterior para poder desenvolver. Então, o Fórum Temático 2, que eu acredito que não esteja ainda aberto para vocês, mas ele vai abrir aí a partir do dia 21/5, ele também vai trazer lá 5 etapas. Na primeira etapa, vocês vão fazer uma pesquisa sobre 2 tradições filosóficas, a tradição hermenêutica e a tradição da filosofia analítica, né? Aí ele traz também lá um artigo do professor Júlio Cabreira para que vocês possam ler e se apropriar de alguns conceitos. Na terceira etapa, identificar as principais diferenças das 2 teorias, das 2 concepções, né, da filosofia analítica e da hermenêutica, e apresentar no fórum essas diferenças, né, e discutir aí, sempre trazendo aí a convergência que há entre as tradições. Tá? Então nós vamos discutir no fórum, né, essas 2 teorias, as divergências, aí, os pontos que elas trazem em comum. Tá? Então no fórum, além de vocês tratarem da questão, vocês podem desenvolver a crítica de vocês a respeito disso, as impressões de vocês em relação às 2 concepções. Tá? Então o fórum, na verdade, é um espaço vivo. Né? Então a gente não vai simplesmente tratar da teoria em si, mas fazendo essas relações com conteúdos que nós estudamos nas outras disciplinas, com questões que a gente lida no nosso dia a dia. Tudo bem? Então, Fórum Temático 2. E aí, além disso, nós temos lá a tarefa 2, tá? A tarefa 2, ela vai... também aqui nós temos toda uma proposta de trabalho, que aqui a tarefa 2, ela envolve aí a questão das teorias do Frege, tá? Então tem lá 2 artigos para vocês estudarem, darem uma olhada, e aí ele traz lá 5 questões para que vocês possam responder, tá? Então, deem uma olhada nas questões, os artigos, eles vão ajudando aí para resolver as questões, tudo bem? Tudo isso daí a gente vai trazendo, e é muito importante, pessoal, que vocês tragam as dúvidas lá para o fórum de dúvidas.
Fórum de dúvidas ele é justamente para vocês trazerem as questões que não estão claras, as questões ainda que são dúvidas ainda para a gente. Né? Então traga lá no fórum de dúvidas para a gente poder ir discutindo. Né? Então eu vou procurando responder, sempre procurando tentar dar uma resposta aí que contemplem, né, a questão do conhecimento. Tá? Então acessem lá o fórum de dúvidas e tragam todas as dúvidas. Não deixem dúvidas, não deixem pontos obscuros. Tá? E lá o fórum de dúvidas vocês podem também trazerem materiais. É bem interessante, alguns colegas que trazem materiais, né, elaboram mapas mentais, mapas conceituais. Então é um espaço justamente para isso. Quando for uma questão mais específica, né, então uma questão específica minha, manda por mensagem individual. Mas se for uma questão, uma dúvida, né, às vezes a sua dúvida também é a dúvida do colega. Então é interessante vocês trazerem lá no fórum de dúvidas. Tudo bem? Então essa é um pouquinho da apresentação da disciplina de filosofia da linguagem. Então o fórum temático 1 ele já está aberto, encerra no dia 20 de maio. A tarefa 1 vale 15, o fórum temático 1 5 pontos, a tarefa 1 15 pontos, abre no dia 12 de maio e vai até o dia 26 de maio. A tarefa 2 também vale 15 pontos, ela está aberta a partir do dia 27 do 5 e finaliza no dia 9 do 6. E o fórum temático 2 vale 5 pontos, ele abre no dia 21 do 5 e finaliza no dia 3 do 6. Tá? Então essa é um pouquinho da disciplina de filosofia da linguagem. Agora, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a disciplina de filosofia política 2. Né? Nós trabalhamos a filosofia política 1, vimos lá as teorias e concepções filosóficas da Antiguidade, da Idade Média, né? O ideário platônico, aristotélico e algumas concepções lá que nós fomos vendo. Né? Então agora na filosofia política 2, nós vamos tratar sobre a concepção política na modernidade, né? Até trazendo um pouco a contemporaneidade. Tá? Então é uma disciplina muito interessante, ela foi organizada pelo professor Luiz Paulo Rouanet, que foi um professor que já trabalha em outras disciplinas com a gente, né? Então ela está muito bem organizada, muito bem estruturada. Então nós vamos lá para a disciplina de, vou acessar aqui no AVA, a disciplina de filosofia política 2, tá? Então aqui nós temos aí 6 unidades, tá? Então lá na primeira unidade nós vamos falar do Maquiavel. Maquiavel que na verdade vai quebrar paradigmas em relação à concepção política. Né? Então ele vai desassociar essa questão de moral e política, né? Essa visão de moral e política. Então ele quebra essa concepção e ele pensa a política a partir da sua experiência com a política. Né? Então ele tem uma obra principal dele que é o Príncipe. Nessa obra ele vai trazer alguns pontos aí da sua concepção política. Então, e o Maquiavel ele é fundamental para a gente poder entender a política na contemporaneidade, entender a política hoje. Né? Então aí a gente vai fazer uma introdução, né? Verificar um pouquinho sobre o pensamento filosófico dele, e aí tem uma proposta, um exercício que o professor Rouanet ele propôs. Esse exercício ele não vale nota, mas é muito importante que vocês façam, porque ele vai ajudar vocês no andamento da disciplina, das outras atividades. Então ele propõe lá o fichamento de O Príncipe. Né? Então fazer um fichamento do Príncipe, organizar as principais ideias do Maquiavel. Então uma dica que eu dou para vocês, vamos fazer isso lá nos fóruns. Né? Então cada um trazendo uma colaboração, a gente vai tendo material conjunto. Né? Então trazer essas principais ideias do Maquiavel, as principais ideias que são apresentadas lá no Príncipe. Tudo bem? Na unidade 2 vamos tratar sobre a questão da soberania e a filosofia política moderna. Então a gente vai estudar a filosofia política na modernidade. E aí nós vamos voltar lá naqueles filósofos contratualistas, né? Thomas Hobbes e o John Locke. Então nós vamos perceber qual a contribuição deles, o que eles tratam em relação aí à política. Tá? Isso na unidade 2. Na unidade 3, nós vamos, vai ser abordado aí Montesquieu, Madison e Norberto Bobbio. Né? Então Montesquieu que vai pensar essa questão, vai tratar dessa relação entre a lei e a liberdade, que pensa também na política inspirada na sua experiência política. Né? O Bobbio que traz grandes contribuições aí na modernidade, para a gente poder pensar a política, relacionar isso daí à questão dos direitos, questão da cidadania e da democracia. Tá?
Então aí a gente tem as 3 unidades, né? E nós temos lá o nosso fórum temático, que já está aberto, né? O fórum temático lá que eu já abri, ele vai encerrar dia 28 de maio. Então eu vou acessar aqui o fórum na plataforma, mas para a gente poder falar um pouquinho dele. Então aqui ele vai problematizar a questão do... eu não vou ler o enunciado, depois vocês dão uma olhada lá, mas o fórum ele vai tratar sobre Maquiavel. Anjo ou demônio? Né? Por quê? Porque na história acabou se demonizando um pouco a concepção aí de Maquiavel. Esse termo maquiavélico, né, ele dá essa ideia de uma pessoa inescrupulosa, sem princípios, né, sem moral. Né? Então, aí ele trata a questão do conceito maquiavélico, que é maquiavélico, né, defensor das ideias de Maquiavel, ou seja, age de forma inescrupulosa, e maquiaveliano, que é as ideias que podem ser atribuídas a Maquiavel. Então o que nós vamos fazer nesse fórum? Nós vamos problematizar exatamente isso, né? Essa visão que se criou em relação a Maquiavel, esse termo aí, ele realmente remete à concepção maquiaveliana, né? Então a gente vai estar problematizando isso e tratando as concepções aí de Maquiavel em relação à política. Isso no Fórum Temático 1, que já está aberto, e a finalização dele dia 28 de maio. Então a gente tem um bom tempo aí em maio para a gente poder discutir as questões aí do pensamento maquiaveliano. Tá? Esse fórum ele vale 10 pontos. Depois, lá na unidade 4, nós vamos trabalhar Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um outro pensador que nós tivemos a oportunidade de verificar em outras disciplinas, e tratar sobre a utopia da cidadania, nessa concepção cidadania, esse ideário que vai sendo constituído aí. E na unidade 5 a gente vai estar ali, voltando um pouquinho lá no Kant e fazendo uma análise, uma crítica ao ideal platônico da república, né? A concepção platônica de cidade, de organização do Estado, como deveria ser concebido aí a questão do Estado, a gente vai estar tratando, trazendo essa discussão aí. Vamos tratar sobre a teoria da justiça, John Rawls, e sua relação com a ação afirmativa na educação. Tem outro ponto importante aí. Aí nós temos a tarefa 1, que vale 10 pontos, né? A tarefa 1, vamos acessar aqui a tarefa 1, para falar um pouquinho sobre ela. Então a tarefa 1, ela vai trazer algumas questões, tá? Então, questões sobre Maquiavel, sobre Hobbes, sobre Locke, sobre Rousseau. Tá? São 4 questões, em cada questão o professor está perguntando sobre um assunto que foi tratado desses pensadores. Tá? Então dê uma olhada na questão, são questões bacanas aí de responder. Ele vai delimitar um limite de 300 palavras por resposta. Então para vocês organizarem isso, lá no editor de texto de vocês, né, seleciona a resposta de vocês e vê se ela tem 300 palavras. Tá? Eu sei que tem muitos alunos que gostam de desenvolver, gostam de escrever, eu também assim, tenho esse costume de desenvolver as ideias, é bacana. Mas vai ter momentos que a gente vai precisar desenvolver essa capacidade de síntese, né? De organizar, na verdade, o pensamento. Isso acaba sendo um exercício para nós. Então, essa é a tarefa 1, que vai abrir dia 21/5 e vai estar disponível até o dia 8 de junho. Tudo bem? Depois, nós vamos lá para a tarefa 2, né? Na tarefa 2, nós também temos perguntas, que são questionário também, lá de 4 perguntinhas também, valendo 10 pontos ao total. Então, são questões referentes à concepção de liberdade dos antigos, a liberdade dos modernos, a base do liberalismo clássico, se ele ainda está presente na sociedade, destacar aspectos positivos e negativos da democracia, e uma pergunta sobre se o sistema filosófico hegeliano, ele dá uma interpretação da realidade contemporânea. Então, olha que legal, nós estamos, na verdade, fazendo uma ponte daquilo que foi aprendido em outras disciplinas, lá na história da filosofia, a gente falou bastante do Hegel, e a gente vai fazendo essa associação com outras disciplinas. Então, pensadores que a gente viu em uma determinada disciplina, eles têm a possibilidade de voltar aí, né, nas outras disciplinas. Tudo bem? Então, essa é a tarefa 2. Depois, nós temos lá o Fórum 2. Então a tarefa 2, só repetindo, vai até o dia 15/6, abre dia 8/6, vai até o dia 15/6, vale 10 pontos. E por último, a gente tem lá o Fórum Temático 2, que vai abrir no dia 28 de maio,
até o dia 18/6. Aqui nós vamos tratar sobre os princípios presentes na teoria da justiça. E aí vamos discutir também se essa teoria ela é capaz de demonstrar a questão da desigualdade de riqueza e autoridades, né? Então a gente vai tratar aí sobre a questão da desigualdade, a questão também essa questão da desigualdade, essa questão da teoria da justiça, na questão da esfera educacional. Então vai abranger uma discussão aí, na verdade, sobre aspectos do nosso cotidiano, né? Então analisar essa teoria da justiça e pensar isso em aspectos contemporâneos, né? No nosso contexto aí de desigualdades, no nosso contexto educacional. Tá? Então é outro ponto que vai ser aberto para a nossa discussão. Tudo bem? Então esse é o Fórum Temático 2, valendo 10 pontos. Tá? Então, do geral, a disciplina de filosofia política, ela vai justamente nos dar esse panorama aí das grandes concepções de política, né? Das grandes ideias que foram produzidas aí no período moderno, né? Concepções essas que vai nos ajudar a compreender algumas questões que a gente vive hoje, né? Politicamente, aí vamos relacionar isso à questão da cidadania, da democracia, né? Que ainda nós estamos ainda dando passos, né? Nós somos ainda, democracia é algo muito novo, né? Então ainda necessita ser aprimorado, ser desenvolvido, a questão da cidadania, né? A luta por direitos, tá? Então a disciplina ela vai fazer esse ponto aí, tudo bem? Então isso é um pouquinho do que a gente vai trabalhar aí nas duas disciplinas, tá? O que eu tenho para falar para vocês, pessoal, é justamente isso. Vamos estudando o conteúdo, né, analisando, organizando a questão do estudo, não deixar tudo para a última hora, que senão realmente sobrecarrega. Então tenta dividir um pouquinho, vou delimitar esse tempo, fazer uma rotina de estudo, e aí organizando aí a questão dos estudos até para poder não sobrecarregar para vocês, tá? Questão dos prazos, a gente tem atenção muito à questão do prazo, que está sendo dispensado em cada atividade. Tá? Então ter essa atenção. Pessoal, dúvidas, qualquer tipo de dúvidas, enviar, mandar as dúvidas. Né? O meu papel, na verdade, é justamente esse. Ajudar vocês, ser um elo entre vocês e o material, né? Procurar ir acompanhando o processo de aprendizagem de vocês. Tá? Então, sempre pode estar trazendo, vamos aí vendo, vamos discutindo. Ok? Questão do fórum, né? Então, como eu já tinha falado anteriormente, procurar participar mais ativamente, né? Procurar aí desenvolver a questão da discussão. A gente enriquece muito o fórum, a gente aprende muito com o fórum, tá? Então, quero ver esse fórum aí bombardeando. Vamos bombardear esse fórum, vamos trazer discussão, vamos problematizar, tá? Na verdade, englobando essas questões aí no nosso trabalho, tá? Então, assim, um pouquinho a proposta desse vídeo, que eu resolvi gravar esse vídeo, é justamente falar de um aspecto gerais da disciplina, tá? Eu pretendo trazer alguns materiais complementares aí para vocês, né? Alguns materiais aí audiovisuais, que eu sei que muitos aí gostam, né? De assistir vídeos, que ajuda, tá? Então, material que a gente vai analisando, né? Então, material assim que antes de eu disponibilizar qualquer material para vocês, eu faço uma análise desse material, né? Ver se não tem nenhum problema conceitual, e aí eu vou disponibilizando para vocês, tudo bem? Então um pouquinho essa é a nossa proposta, eu desejo para vocês sucesso aí nos estudos de vocês, né? Conte com a gente, justamente para a gente aí ter um bom andamento aí no nosso curso, tá? São duas disciplinas assim que eu, modéstia à parte, assim, gosto muito, né? São disciplinas muito relevantes, muito interessantes, né? E o conteúdo dele tá bacana, ele tá bem estruturado, tá bem desenvolvido, tá? Então, vamos aí fazendo esse trabalho aí, tá bom? Então, desejo sucesso a vocês. Qualquer dúvida, pessoal, entrar em contato, não deixar de entrar em contato, tá? E desejo para vocês aí bons estudos, né? Bom início aí de disciplina para vocês, tá? E a gente vai se falando, tá bom? Um grande abraço para vocês aí e até mais.